A Igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo, e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3, versículos do 14 ao 22. Este período abrange os anos de 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, aos dias atuais, ou seja, esta é a última fase da Igreja de Yeshua, de maneira que depois dela, será implantado o reino do Salvador. A Igreja de Laodiceia marca o tempo do fim, o qual nós vivemos, onde o Filho de Deus retornará com grande glória e autoridade sobre as nuvens. No entanto, devemos prestar muita atenção nas advertências do Salvador, pois ele não proferiu absolutamente nenhum elogio à Igreja de Laodiceia, a nossa, mas apenas a criticou. Yeshua disse que os membros dela são mornos, um termo que simboliza o seguinte: têm fé, mas não seguem a palavra, têm fé, mas não praticam boas obras. Seguem um culto misto, ou seja, uma mistura entre os dogmas católicos, o paganismo e a palavra de Deus, entre outras coisas. A comemoração do Natal é um grande exemplo desse culto misto, onde o dia 25 de dezembro era dedicado ao nascimento do Deus Sol, mas que acabou sendo transformado abominavelmente no dia do nascimento do Filho do Eterno. Pois dizes: Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Yeshua aconselha os membros da Igreja de Laodiceia a se purificarem, em outras palavras, a seguirem a palavra de Deus, e também a usarem colírio, ou seja, analisarem a diferença entre os ensinamentos das Escrituras Sagradas e os dogmas criados por Satanás. Muitos não conseguem enxergar mesmo com a Bíblia em mãos, que eles seguem um culto misto, alternando entre paganismo, catolicismo, cristianismo e judaísmo. Toda esta mistura está presente na Igreja de Laodiceia, por isso, ela é tão criticada na profecia, para que as pessoas enfim enxerguem a verdade e se afastem de dogmas abomináveis. Na igreja que pertencemos à avareza, deturpação, paganismo e falta de fé. Vejamos agora algumas das abominações que os cristãos seguem. Natal, data que era dedicada ao nascimento do Deus Sol invicto. Domingo, o primeiro dia da semana, que sempre foi dedicado ao Deus Sol. Comemoração do Ano Novo, o dia 1º de janeiro, era dedicado ao Deus Jano, e em 1582, o papado estabeleceu um novo calendário, mas manteve tal data como o começo do ano, e obrigou todos a segui-lo. Páscoa atual, tal celebração na forma atual, é derivada do paganismo, pois o coelhinho e os ovos de Páscoa provêm da mitologia nórdica, onde a deusa Ostara era venerada e representada através destes símbolos. Trindade, uma crença que transforma o cristianismo em uma doutrina politeísta. Vida após a morte, onde o homem continuaria vivo e não necessitaria de Yeshua para receber a vida eterna.
que os eleitos irão morar no céu, um dogma que mostra toda a arrogância do homem, o qual insinua que irá habitar, junto ao trono de Deus, avareza na igreja, pois muitos líderes almejam somente a prosperidade financeira, e não a espiritual. O mesmo ocorre com parte dos fiéis. Comércio dentro da igreja. Os lugares de culto ao Deus de Israel tornaram-se centros de comércio, onde se vende vários tipos de produtos, utilizando a palavra de Adonai como forma de propaganda e fonte de lucro. O alto número de falsos pastores, esses homens gananciosos, mentirosos e enganadores, exercem seus cargos religiosos somente em busca do dinheiro dos pobres fiéis e do salário da igreja. Abandono da sã doutrina, que fora ensinada por Yeshua e seus apóstolos, consistindo na verdadeira religião cristã. Deturpação da palavra de Deus, principalmente das profecias, rejeição do historicismo nas interpretações delas, onde muitos afirmam que quase todas as profecias, de Daniel e Apocalipse, ainda se cumprirão, e um exemplo disso pode ser visto na afirmação de que o anticristo ainda virá, porém ele já reina na terra, desde muitos séculos atrás. Aceitação e absorção da doutrina católica no meio cristão, onde as igrejas evangélicas fazem uma mistura entre o catolicismo e a palavra de Deus, que a grande tribulação ainda virá, sendo que ela já ocorreu através das perseguições realizadas pela Roma papal, no período dos 1260 anos, profetizados em Daniel e Apocalipse. Que as duas testemunhas descritas em Apocalipse estão prestes a vir à Terra, sendo que elas representam as Escrituras Sagradas, o Novo e Antigo Testamento, entre outras coisas, presentes na religião cristã atual. Estes são os principais dogmas corruptos, que são seguidos e defendidos por grande parte dos cristãos atualmente, fazendo da igreja de Laodiceia, a pior igreja cristã que já existiu. Por conta de todas estas questões, Yeshua não proferiu absolutamente nenhum elogio para ela, e apenas a criticou e a advertiu. Eu repreendo, e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Yeshua deixa uma grande mensagem de arrependimento aos membros da igreja de Laodiceia, para que eles se arrependam de seu caminho tortuoso, e ouçam a sua voz.